Eu conheci uma pessoa, um pesquisador da UFRJ, há alguns anos atrás. Eu conheci e ele estava para se aposentar. E eu fui fazer uma palestra, enfim, ele estava nesse auditório e depois nós nos conversamos um pouco e ele estava para se aposentar e ele mal sabe que ele me trouxe uma informação que muito me impressionou. E ele trouxe essa informação com muita naturalidade, falando que ele estava para se aposentar, a negócio de meses à frente, já tinha dado a entrada no processo da sua aposentadoria, funcionário federal que era. E ele disse: olha, reverendo, eu estou muito feliz porque finalmente eu me aposento e eu já poderia ter me aposentado há uns poucos anos atrás, acho que ele falou 3, 4 anos atrás, mas eu adiei até concluir e finalmente eu estou feliz que eu concluí. Depois de 27 anos, eu concluí a minha pesquisa. Foi essa frase que me impressionou. Depois de 27 anos, reverendo, eu concluí essa pesquisa e estou dando uma contribuição para a humanidade, porque descobri um fungo, um vírus, né? Bactérias que giram em torno de hospitais, coisa e tal. E eu, finalmente, reverendo, pude dar a minha contribuição para a humanidade. 27 anos. Eu era mais novo, isso tem pelo menos uns 10 anos. Aos solteiros, aos noivos, portanto não são casados, aos casados, eu não tenho dúvida que todos aqui neste ambiente, aos divorciados e que sonham em voltar a estarem no status de casado, ter um marido, ter uma esposa, a todos que estão aqui, ter uma família é um projeto, é um trabalho. Família cristã, faça a sua. Família cristã, reconquiste a sua. Família cristã, construa a sua. Família cristã, batalhe pela sua. O que eu quero dizer para vocês, e vou tentar, quase num tom pedagógico, num tom professoral, vou ser bem disciplinado, porque quero que você entenda. A minha disciplina também é um gesto, uma comunicação corpórea, que eu quero que você entenda que família não é uma sorte. Família não é uma... eu dei tanta sorte. Não existe isso. Família é um trabalho. Família é um trabalho em que você decide investir toda a sua vida para este alvo, para este objetivo, ter uma família, envelhecer e lutar para este alvo. Essa semana eu tenho o meu filho mais novo, o mais velho não está aqui, o mais novo tem 26 anos, liguei para ele essa semana, semana passada, já é domingo, eu quero conversar com você sobre isto. E como ele já sabe o tom da minha voz, ele falou: não, tudo bem, vamos sentar e vamos conversar. Mas ele já é um homem, ele já tem a sua vida totalmente autônoma, mas família é um trabalho. É um trabalho. Trabalho hoje, trabalho amanhã, trabalha sempre. Família cristã é um trabalho aliado a Deus. Por isso, você não é família cristã porque você é membro da igreja não, tá, querido? Tá? Você não é família cristã porque você é membro da igreja, porque um montão de família que está na igreja não é cristã. É membro da igreja, mas não é cristã. Não tem parâmetro cristão, não tem base cristã, não tem revestimento cristão e é cheio de filosofia. Tem nada. Família cristã é aquela família que encara essa batalha, que encara esse confronto associado, fidelizado, relacionado com Deus. Vai buscar em Deus as suas orientações, os seus suprimentos na palavra, na cultura cristã, em todos os jogos que possa se imaginar ter a religiosidade para então suprir a sua família. Aí a gente chama de família cristã.
E eu quero dividir em 3 ambientes. A primeira é que Deus é o seu principal parceiro para este alvo. Deus é o seu principal parceiro, viu? Quero dizer a você que Deus é o seu principal parceiro. Adão, aonde estás? Ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Deus é o seu principal parceiro e eu vou mostrar para você. A primeira coisa que eu quero tentar ajudar você a entender, se você quer construir uma família cristã, se você quer manter a sua família como cristã, se você quer reconquistar a sua família como família cristã, se você quer fazer a sua família cristã, se você quer construir a sua família cristã, Deus é o seu principal parceiro. Deus criou os céus e a terra, diz o texto. Eu não vou ler os textos. Deus criou os céus e a terra, não é isso? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e por aí vai. E esta é a primeira coisa. Deus constrói um jardim, constrói um ambiente favorável, constrói algo absolutamente favorável para te abençoar. E essa é a primeira coisa, querido. A igreja é esse jardim que Deus constrói para a sua família. Você é ovelha? É? Você é ovelha? Você é ovelha? Então, ovelha tem que ter 2 coisas. 2 coisas. Nós temos aqui a amiga do Hamilton, a Andréia. Convidada por alguém, parará, acho que ela não é de nenhuma comunidade de fé. Eu acho, pelo menos não tem aqui. Viu, Andréia? Você é ovelha? Então, você tem que ter 2 coisas. Primeiro, você tem que estar num rebanho. E segundo, você tem que ter um pastor. Porque se você não está num rebanho e você não tem um pastor, você pensa que é ovelha. Você é só membro da igreja. Você é só membro da igreja. Se você não está no rebanho e se você não tem um pastor que pastoreia a sua vida, que tem autoridade sobre a sua vida, você é só membro da igreja. E esta é a primeira coisa que quero dizer a você. Deus faz um jardim. Deus propõe a comunidade de fé para abençoar você. Deus põe Sião para abençoar você. Eu vou levá-los para Sião, diz Deus ao profeta Jeremias. Eu vou orientá-los a Sião. Só que tem que vocês não sabem encontrar o caminho de Sião. E ele vai dizer, Jeremias, volta para a turma e diz, eu vou dar pastores para vocês, para orientar vocês, apacentar vocês, para levá-los a Sião, porque já não faz sentido mais a arca do tesouro, não faz sentido a vara de Arão, não faz sentido a amostragem dos gafanhotos guardados na arca, não faz sentido mais as tábuas da lei, agora faz sentido, é pastor que vai conduzir vocês pela vida destes homens que eu revestirei, que eu darei autoridade. Então eis aí o jardim, Deus é seu sócio, Deus é seu parceiro no projeto de fazer família cristã. E se você é membro de alguma comunidade da fé, e se você é ovelha, você precisa entender que um homem de Deus tem autoridade de Deus para lhe ajudar a conduzir a sua família. Costumo sempre dizer, pastor não é bombeiro. Pastor não é bombeiro. Quando as labaredas já estão lá em cima, consumindo a sua casa, aí você procura o pastor. Pastor não é bombeiro. A segunda coisa que quero ajudar você, para que você entenda que Deus é seu parceiro, Ele providencia sua igreja, seus caminhos, para lhe dar essa oportunidade de ter uma família cristã. Deus vai instrumentalizando o seu povo, através da comunidade da fé, através do povo que Ele chama seu, através do povo que Ele dá o seu sacerdócio, através da nação que Ele chama santa, ou seja, que Ele separa, e isto são caminhos de oportunidade para você fazer uma família cristã. Não faça brincadeira com o que a igreja prega para você acerca da sua família. Não dê de ombro. Tente refletir e estar aberto às questões, às orientações que Deus, através da sua igreja, do seu povo, do seu profeta, proclama e dá a você. Porque isto é para você refletir acerca do que está sendo dito. Porque cremos ou não cremos que este lugar é profecia divina? Cremos ou não cremos? E a terceira coisa, nós recebemos a sua divindade. Recebemos a sua divindade. Gênesis 2, eu vou ler.
Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, tá? Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Então não havia nada. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus passou a ser a alma vivente. Esta é a terceira coisa que nos coloca numa compreensão de que Deus é nosso parceiro, viu, querido? Essa é a terceira coisa. Deus emprestou a você uma fagulha para que Ele pudesse comunicar com você e você entendesse a sua voz. Nenhum outro ser criado tem essa fagulha divina. Nenhum outro ser criado. Apenas o homem e a mulher têm essa fagulha divina, para que quando Deus disser, você consiga entender o que Ele está dizendo. Nós somos microdeuses. O Espírito que está em nós é o mesmo Espírito que está em Deus, numa proporção absolutamente, infinitamente menor. E é por isso que nós nos dissociamos, divergimos, somos distintos de qualquer outro ser criado. Deus é nosso parceiro e comunicou em nós algo para que Ele pudesse ser entendido quando Ele quisesse falar, quando Ele quisesse se relacionar, quando Ele quisesse se comprometer. E a outra coisa está em Gênesis, eu vou ler apenas o verso também, 2 versozinhos. E a outra coisa, esta é a quarta, que vai me ajudar a afirmar que Deus é parceiro na construção da sua família. Olha o que está aqui: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Olha que ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer. É fácil entender isso aqui? É fácil? Eu vou ler de novo. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer, porque no dia em que você comer, você vai morrer. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem? Está claro, não está claro? Pois essa é a quarta coisa que o parceiro da família, Deus, está dizendo. Família, vocês têm que submeter a leis e a limites. A leis e a limites. Então são estas 4 coisas que nos ajudam a entender que Deus é parceiro desse projeto. Esse pesquisador levou 27 anos e estava super feliz porque ele descobriu um fungo. Descobriu, perdoe-me, uma virose, sei lá o que é, um treco que dava lá no hospital. Acho que é fungo, virose, sei lá. É um trem de doido que dava lá. 27 anos. 27 anos. E tem gente que não quer investir para construir uma família. A construir uma família. Nessa construção, ou nessa luta para você fazer sua família, ou nessa batalha, porque às vezes é uma batalha, né? Ou nessa reconquista, porque às vezes é uma reconquista, porque as coisas estão perdidas, escapando entre os dedos, indo pelo ralo. Deus é seu parceiro. Ele é parceiro porque providencia a igreja. Um lugar de farol. Ele é parceiro porque através da igreja você terá muitas oportunidades, muitas, de abençoar e ser abençoado em relação à sua família. Ele é parceiro porque colocou no seu coração, no coração do cônjuge, da mulher, do homem, do menino, da menina, do homem, da mulher, fagulha sua, para quando ele pudesse falar, a gente pudesse entender o que ele está dizendo. Paulo vai fazer uma teologia só para falar disso. Ele vai dizer do Espírito que está em Deus, do Espírito que está em nós e que se comunica. E o Espírito que está em Deus consegue entender o que a gente sente. E o Espírito que está em Deus chega a gemer gemidos que ninguém consegue compreender. Mas o Espírito que está em Deus, o Espírito de Cristo, vem no Espírito que está a gente, percebe o que a gente sente, leva para o céu. É um negócio muito fera. O Espírito está em Deus, entra dentro da gente, percebe as coisas que a gente sente e leva para Deus, porque às vezes o que a gente sente, nem a gente sabe entender o que a gente sente, mas o Espírito entra dentro da gente e capta o que a gente sente e leva para Deus, para batalhar diante de Deus. Olha que coisa linda, como Deus está interessado em você e na sua família. Ele é parceiro. Não dá de Adão correr de Deus, isso é doideira. Correr de Deus é doideira. Deus é parceiro.
Esse é o primeiro ambiente. Você quer manter a sua família cristã? Você quer conquistar a sua família cristã? Você quer reconquistar a sua família cristã? Você quer batalhar pela sua família cristã? Você quer construir sua família cristã? Então tem em Deus o seu principal parceiro. E quero tentar dizer a você, por mais que seja desagradável, deselegante, tem nada a ver ser membro da igreja e ter uma família cristã. Tem nada a ver, são coisas distintas. São coisas distintas. Estar na igreja não significa que você é uma família cristã. Não significa. Estar na igreja significa que você é membro da igreja. Só isso. Isso é muito pouco diante de uma família cristã genuína. Mas eu louvo a Deus que todos os membros desta igreja sejam, de fato, genuinamente uma família cristã. Eu suplico a Deus por isso. Rogo a Deus por isso. O segundo ambiente que quero trazer você, já que nós queremos ser uma família cristã, já que nós estamos batalhando para ser uma família cristã, já que a gente entende que Deus é nosso parceiro na construção de uma família cristã, Deus é parceiro, né? Então, Ele estabeleceu princípios da formação da família. Deus é gente boa. Ele estabeleceu princípios. Vamos ver os princípios agora, que vem do nosso principal parceiro, Deus. Ele estabeleceu princípios. Isso também está em Gênesis. Eu vou ler, é apenas um verso que eu vou ler. E disse o homem, Deus formou a mulher, formou o homem, e Adão ficou pancado, dormiu. Aí quando ele acordou, tinha uma mulher, né, inteirinha, só para ele. Adão acordou e ficou saltitante, ficou feliz e disse a Adão: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque o varão do varão foi tomado. Eu vou ler de novo. Este é o princípio que Deus estabelece para uma família cristã. Vamos entrar nele já já. Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Uma família cristã, querido irmão e amigo da palavra, uma família cristã, ela tem esses aspectos aqui que eu quero te dizer, esses princípios da formação da família. São princípios, você entende? É como, vem comigo, é como você botar pilares para construir uma laje em cima. Não é difícil entender isso, né? Bota, sei lá, 4 pilares, 6 pilares, 8 pilares e coloca uma laje em cima. Eu estou falando desses pilares. Os princípios da família cristã está baseado neste verso 23, quando ele fala: essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa. Olha aqui, ó, osso dos meus ossos, carne da minha carne. São 3 aspectos, 3 princípios: finitude, cumplicidade e pactualidade. Finitude, cumplicidade e pactualidade. A primeira coisa, querido, é que você, numa família cristã, não existe sozinho. Você é finito. Você é finito. Você constrói uma família cristã nessa compreensão radical de que você está fazendo uma escolha de se pactuar, de se integrar, de se envolver, de se misturar com este ser que você está escolhendo. A segunda coisa, e aí está o aspecto da temporalidade. Quando a gente adoece, a gente percebe o que é casamento de verdade. É na temporalidade, é na limitação da crise, é na ausência da capacidade de se ter autonomia que a gente percebe a finitude e como a palavra está dizendo que é uma base, que é basilar no casamento, a questão da finitude, da limitação da existência. Você não conta com o vizinho, você conta com o seu marido, com a sua mulher. Aqueles seus amigos, os teus parentes mesmo, eles não aparecem. Toda vez que vou à minha mãe, eu sempre pergunto para o meu pai. Minha mãe está com Alzheimer, né? Minha mãe bancava todo mundo, dava solução para todo mundo, vivia a vida de todo mundo, e da família dela então no negócio. Eu sempre pergunto para meu pai, para aprender: pai, fulano ligou? Não. Ciclano veio? Não. Também não. E eu também não. Todo mês eu vou lá, né? Sempre que eu vou lá, fulano ligou? Não. A parentada dela? Também não.
Também não. Vem comigo, por favor. A segunda coisa é a cumplicidade. Essa é osso dos meus ossos. Olha só, me desculpe o psicólogo, me desculpe o melhor amigo, mas quem tem que ter a total compreensão da sua estrutura mental e emocional é o seu cônjuge. É o seu cônjuge. Me desculpe os psicólogos que vocês visitam, me desculpe os amigos em torno do chopp, para quem é de chopp, em torno do suco, para quem é de suco, em torno do vinho, para quem é de vinho, ou em torno de quem não bebe coisa nenhuma. Mas quem tem a pactuação profunda do psiquismo é o cônjuge. E por isso o Senhor vai dizer, não se engane, família cristã, a cumplicidade entre o macho e fêmea, ela passa pela temporalidade e atinge a emoção. O profundo da emoção. Você não me entende, por isso prefiro não dizer. Não, isto não é base de família cristã. Se você não me entende, é por isso que eu vou dizer e vou repetir, para que eu me faça entender e nós sejamos cúmplices na nossa emocionalidade. O terceiro aspecto neste princípio de formação é a pactualidade. Essa é espiritual. Se a cumplicidade é emocional, se a finitude é temporal, a pactualidade é espiritual. É voto. Todas as coisas que existirem comigo e coexistirem comigo, a primeira pessoa que saberá é você. Todas as coisas. A total pactualidade. A total pactualidade. O Senhor Jesus vai dizer que o pai da mentira é o e também da omissão. A frase mais diabólica que você pode imaginar é essa: eu não menti, eu só eu não menti, eu só omiti. Nós temos duas informações: a verdade ou a mentira. Por isso o Senhor vai dizer, galera, pessoal aí do dia 25 de maio, aí na IPJ, que está no culto, entendam isso. Um princípio, são 3 princípios para basilar a família cristã. A finitude, você não vai sozinho nessa existência. Por isso estou te dando alguém para pactuar com você. Você deve emocionalmente estar comprometido, totalmente comprometido com este homem, com esta mulher. E saiba mais, tem que haver uma total e inteira pactualidade. Total e inteira pactualidade. Não é o seu melhor amigo, não é o seu terapeuta, não é o seu computador, mas é o seu parceiro, o seu cônjuge, quem está do seu lado. Baseamos a família cristã nesses 3 aspectos. Agora vamos para o último ambiente. Nós vamos para o último ambiente. Já que temos em Deus o nosso parceiro, você ainda está aqui comigo? Já que temos em Deus o nosso parceiro, e já que calcamos a família cristã nos princípios basilares de finitude, cumplicidade, pactualidade, vamos aprender agora a ser uma família. Vamos aprender a ser uma família. Gênesis 2, 24 e 25, eu vou ler os versos. Você, por favor, de novo, só acompanha. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Vamos aprender a ser uma família, aprendizados para a família, baseados nestes 2 versos. Deixar pai e mãe. Deixar pai e mãe. O desafio de construir uma vida a 2. Deixar pai e mãe. O desafio de se construir uma história exclusivamente a 2. Eu levo isto muito a sério, irmãos. Eu fico dividido. Eu parei de dar tonhonhon nas minhas mensagens de casamento, viu, Deus? Você pode me convidar que eu vou falar de coisas lindas, daquela coisa arrebatadora. Eu parei de dar tonhonhon em cerimônia de casamento. Parei. Já que é casamento, então a gente, né? Aí eu agora canto música popular. Você caiu do céu, um anjo lindo me apareceu. Toca esse negócio aí que eu vou cantar agora.
Eu parei. Até porque as pessoas, elas não percebem, mas elas não casam com presente. Elas nem percebem isso. Elas casam com o passado. 5% com o futuro. No máximo 10% com o presente. E o resto casam com o passado. E só descobrem quando entram na mesma casa e abrem as suas malas. Estão cheias de passado. O Senhor disse isto: vocês precisam aprender a ser família. E a primeira coisa que farão é abandonar o passado. Abandonar pai e mãe. Vocês vão se desafiar a construir uma história juntos. Vocês vão se desafiar a construir a cultura de vocês. Vocês vão compreender que a cumplicidade de vocês, pactuada nos princípios da família, vai lhes ajudar a entender que vocês precisam encontrar a forma dos dois de agirem dentro de casa, de se relacionarem um com o outro. O desafio de romper e fazer luto da partida. Vamos lá na casa da mamãe? Vamos. Vamos sim. Já faz tanto tempo que eu não vou lá. Olha, mas você não foi no final de... Eu acho muito interessante esse negócio. Olha, eu não estou falando da vida de ninguém, viu, querido? Por favor. Eu não estou falando da vida de ninguém. Não estou falando da vida... De verdade, não estou falando da vida de ninguém. De ninguém mesmo. Se serviu para você, eu só lamento, mas não estou falando da vida de ninguém. Eu acho muito engraçado isso. Tem filho, tem chave da casa, casado. Tem chave da casa do pai e da mãe até hoje. Pior, os pais têm chave da casa do casado. Olha só, se você acha que eu sei da sua vida, eu não sei, tá? Eu não sei. Não aceitam o desafio de reconstruir uma história dos dois apenas. Não aceito o desafio de romper com o passado e tornar esse um só uma só carne, mas na perspectiva do novo, e de abandonar a história do pai e da mãe, como diz a Bíblia. Você tem ideia que eu fiz um casamento em que o noivo disse para mim que contratou uma ambulância e que deixou a ambulância escondida porque receava que a mãe passasse mal quando ele aceitasse a mulher? Você tem ideia disso? E eu fiquei procurando a ambulância, que eu adoro essas histórias. Né? E estava lá da Unimed, cara, estava escondida lá. E a velha ficou bem. Não morreu, não. Isso é muito mais sério, isso é bíblico. E Deus vai dizer assim: agora que vocês entenderam que eu sou parceiro de vocês, agora que vocês entenderam que eu estou dando princípios basilares da família, agora eu vou ensinar a vocês a terem uma família cristã. E a primeira coisa, se desafiem a construir uma vida só de vocês. Alô, alô, papai e mamãe, sogro e sogra não são mais família. A sua família é o seu marido, a sua esposa e os seus filhos. Pai e mãe não é mais família, é família periférica. A Bíblia diz para honrarmos pai e mãe. Sabe o que quer dizer isso? Eu nunca xinguei meu pai. Isto, honrar pai e mãe, é velar pelo envelhecimento do pai e da mãe. Vai dizer o Salmo que os filhos estarão à porta quando os inimigos aparecerem, quando a velhice aparecer, quando a doença aparecer, quando as privações aparecerem, quando a perda de autonomia aparecer, e aí os filhos aparecem para honrar pai e mãe. Fora isso, quando se casa, como flechas são lançados para terem as suas vidas serem independentes, porque os pais devem se orgulhar, cristãos que são. Os meus filhos foram embora porque eu os lancei, eles venceram. Isso não é motivo de tristeza, é motivo de honra. Os meus filhos partiram. Alô, 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 pai e mãe, não diga, por favor, nunca mais, que a coisa mais importante da sua vida são seus filhos. Não diga isto nunca mais.
Os seus filhos não podem ser a coisa mais importante da sua vida? Porque os seus filhos não são seus, são do Senhor. O que é seu é esse corpito que estava tudo em cima há 20 anos atrás. Está mais ou menos agora. E certamente estará na derrocada daqui a alguns anos. Eu estou longe da derrocada. Ai, 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 ai. Seu é esse sujeito, essa sujeita com quem você casou. A Bíblia diz, esse é seu. Os seus filhos não são seus. Por isso eles vão embora. Porque não são seus. O marido não pode ir embora. A mulher não pode ir embora. Porque esse é o lugar dela. Esse é o lugar dele. Dos filhos, eles vão embora. E amanhã eles vão dizer assim, poxa, esqueci, pai, o seu aniversário. Estava tão ocupado, estava jantando com a esposa, lá na Alemanha, por isso que não ligou. Estava jantando, estava dormindo, estudando. Deixe pai e mãe, Deus vai ensinar a viver a família cristã. A segunda coisa, e essa é a penúltima, ou melhor, isso é a penúltima, a segunda coisa nesse aprendizado de viver a família, está aqui, está na Bíblia. Por isso, deixa pai e mãe e se una à sua mulher e se tornem uma só carne. Essa é uma decisão mútua de serem heróis e algozes ao mesmo tempo. Eu tenho um cliente, ele gosta de dormir de conchinha. Quem dorme de conchinha? Eu acho uma chatice esse negócio de dormir de conchinha. Mas dorme de conchinha. Dorme de conchinha. E ele ficou magoado, porque na terapia ela descobriu que não gosta de dormir de conchinha. São casados há muitos anos. Ai, coisa legal. Aí ela se preparou para falar para ele que não gosta de dormir de conchinha. Ele ficou magoado. Aqui. Se unir. Vem comigo, por favor. Se unir é ser herói e algoz. É amar e desamar. É beijar e não querer dormir de conchinha. É querer estar junto e querer estar separado. É querer tomar um café e matar no almoço. É fazer amor na noite anterior e discutir, bater boca na hora do jantar do dia seguinte. É essa relação louca, intensa, constante de algoz e herói. Mas o Senhor disse, sejam uma só carne. Não há coisa mais complicada do que esse chamado divino de ser uma só carne. Não há como ser uma só carne se entramos com muito desejo na relação, mas haverá como ser uma carne se entrarmos com a nossa morte, com a nossa entrega, com a nossa dedicação, com a nossa abertura, com o nosso serviço. Portanto, vai aparecer a base que Deus ensinou lá, a pactualidade. Essa mulher é minha, e eu sou o marido dela, e eu vou aprender a viver nesta relação tensa de algoz e de herói. Não é lindo? Seu cônjuge é a coisa mais importante da sua vida. Não é o seu filho. Não é o seu filho. Seu cônjuge é a coisa mais importante da sua vida. Olhem para mim. E se você diz que é seu filho, isso não é família cristã. Isso não é. O seu cônjuge é a coisa mais importante da sua vida. E a terceira e última, ensinamento de Deus para vivermos uma família cristã, está no texto. Diz assim, ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam.
Olha, eu já pensei, já entrei nesse texto, já li de cabeça para baixo, já li rolando, já li chorando, já li rindo, não consigo entrar. Eu bato com a cara na porta e volto a cair para trás, bato com a cara na porta, volto a cair para trás. Eu não consigo ver a plenitude, a profundidade desse texto. Por mais que eu gema, solicite, peça iluminação ao Espírito, eu sinto que isto ainda não aconteceu dentro de mim para eu entender esse texto. Estavam nus. Mas vamos lá. Do que o Espírito me deu. Estava deitadão na cama, à tarde, olhando o texto, olhando ele, olhando. Já viu um burro na frente do castelo? Ou então aquele cachorro na frente daqueles frangos que assam? É assim que eu estava. Estava olhando o texto, olhava assim, aí veio um negócio. Aí eu fui na internet ver. Se eu não tivesse lido, como eu li na internet, possivelmente eu pagasse esse mico. Momento de rotação e de translação. Vamos lá? Momento de rotação. Você lembra disso? Momento de rotação, está aqui a Lua, não, perdoe, está aqui a Terra, né? Está aqui a Terra, estão rindo de mim, eu vou chamar vocês, hein? Está aqui a Terra e ela gira em torno do seu eixo. Como aqui, ó, tá vendo? Imagina que essa cabeça aqui do microfone é a Terra. Ela faz assim, ó, ela gira em torno, tem um eixo imaginário, ela gira em torno do seu eixo. Como fazer assim, ó, tá vendo? Isso é um movimento de rotação, tá? E isso leva um dia. Tá certo? A Terra gira, esse é o dia. Um dia, tá aqui, ó. Um dia. Aí é... Movimento de rotação é isso aqui, ó. Tá aqui o Sol e a mesma Terra. Translação, obrigado. Tá aqui o Sol, a mesma Terra, aqui, ó. Ela vai girando em torno do seu eixo, mas ela vai girando em translação. Isso leva um ano. Então ela vai girando em torno de si, em algumas horas, na verdade. 65 dias e algumas horas. Aí o Espírito falou, Marcos, fala para o povo lá, é isso, que é ficar nu. É se mostrar todo dia. É se mostrar todo dia. Todo dia. Dia e noite. Dia e noite. E se mostrar todo dia, a vida toda. Não há um dia sequer que você não deva se mostrar de dia e de noite. E não há um momento sequer na existência que você não deva se mostrar para o seu cônjuge. Isso é ficar nu. Falei, caramba, show de bola, Espírito, valeu, gostei desse negócio. E eu termino com a citação da Hebe Camargo. Aquela moça que dizia que todo mundo era lindo. Gracinha, é isso mesmo. Termino com a citação dela. Quem lembra o nome do marido dela? Lélio? Eu já não me lembro. Mas eu vi uma entrevista da Hebe Camargo, já também não me lembro aonde, em qual dos canais. Eu vi uma entrevista da Hebe Camargo que ela falava sobre o seu marido. Ela era rica, ela era riquíssima. A Hebe Camargo era riquíssima. E ele era uma pessoa simples, uma pessoa sem posses. E a pessoa perguntou para ela sobre o marido dela. E ela disse assim, eu não consigo me imaginar sem ele. Mas olha a explicação que ela vai dar. Ela não precisa dele para nada. Não precisa dele para nada. Famosíssima, parará, essas coisas todas. Eu não consigo imaginar sem ele. Seja a hora que for que eu chego de madrugada, ele vai abrir a porta para mim. Eu gosto de jantar. Ele senta. Quantas vezes cochila enquanto janto? Fica ali me esperando jantar e vamos deitar juntos. Isto é estar nu. Isto é estar nu. Isto é ser cúmplice. Isto é estar pactuado. Isto é entender a finitude de como eu sou finito e preciso do outro. Deus nos ajude na nossa busca e luta de termos uma família cristã. Feche seus olhos, vamos orar. Nós te rogamos, Senhor, pela tua bênção e que a paz de Jesus, ela visite a nossa casa todos os dias.
Em nome de Cristo. Amém.